Bom dia a todos, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja comigo, esteja com todos nós, com todos na nossa sala. Que realmente seja esse dia uma bênção, que Deus esteja guiando, conduzindo a sua vida. Esse é o meu desejo para você. Queridos, hoje nós vamos estudar mais uma lição. Vamos aprender um pouco sobre o grande pai da fé chamado Abraão, esse patriarca que é para nós, né, conforme a Bíblia, o pai do cristianismo. Nós assim o cremos, tá? Porque ele realmente pela fé aceitou a promessa de Deus, tá? Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre a fé desse grande homem, né, o patriarca Abraão, tá? É uma mensagem importantíssima, a nossa lição de hoje, você pode ter certeza. Eu apelo você a estudar a sua lição, tá? A ouvir os vídeos também, é muito importante, mas acima de tudo, o estudo da sua lição acompanhado pela Bíblia Sagrada será aí muito produtivo, será muito importante para o seu crescimento espiritual, tá? Então vamos orar pedindo a bênção de Deus e vamos aí entrar no assunto do estudo da nossa lição. Pai Santo maravilhoso, neste momento nós agradecemos o Senhor por este privilégio que temos de podermos estudar a Tua Palavra, abrir a Bíblia Sagrada, ouvir a Tua voz, e queremos dizer ao Senhor neste momento que nós atentamente queremos ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Por isso nós o pedimos a Ti estas bênçãos, confiado nos méritos que há em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos, Abraão, o pai dos fiéis, é o título da nossa lição de hoje, Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, também Hebreus capítulo 11, verso 8 ao 13, é a base do nosso estudo, onde nós vamos entrar neste assunto muito importante, falando sobre Abraão. Tá? Deus chamou Abraão para deixar a terra natal e seus parentes e ir para uma terra que ele lhes mostraria. Então, Abraão estava ali na terra de Ur dos Caldeus, era onde ele morava, tinha ali, né, já uma vida resolvida, bem construída, né? Abraão ele tinha conquistado ali pelos esforços do seu trabalho muitas bênçãos, né? Através de recursos materiais e muitos amigos. Abraão era gente maravilhosa, uma gente boa, se dava bem com todas as pessoas e ele estava bem estabelecido ali. Em um dado momento, Deus então chega para Abraão e diz: Abraão, eu tenho uma proposta para você. Todos nós, queridos, quando ouvimos alguém dizer eu tenho uma proposta, certamente desperta a nossa curiosidade. Que proposta é essa? E se essa pessoa demora um pouco para contar para nós o que ele planeja, qual o seu propósito, a gente fica ansioso para saber o quanto antes, né? E eu fico pensando que não foi diferente com Abraão. Mas, queridos, a proposta que Deus tinha para Abraão, não sei se eu e você teríamos coragem de aceitar, pelo menos de imediato, né, essa proposta de Deus. Mas Abraão, ele não se titubeou, ele não pensou duas vezes, né? Abraão aceitou a proposta de Deus e por essa razão, queridos, é que nós vamos aprender neste momento realmente quem é este homem, por que, né, que ele não duvidou de Deus, tá? Muito bem, Deus diz para Abraão: sai da sua terra, deixa aí os seus amigos, deixa os seus parentes, tá? E vá para uma terra que eu vou te mostrar.
E aqui nós temos algumas lições para aprendermos para a nossa vida, queridos. Vá para uma terra que eu vou te mostrar. O nosso maior problema é não permitir que Deus mostre para nós os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, né? E muito menos nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos desejos materiais para seguir a proposta de Deus, para ser guiado por Deus, para sermos levados por onde Deus quer nos mostrar. Você entende por que muitas vezes, queridos, nós temos essa dificuldade e nós não aceitamos que Deus conduza a nossa vida? Porque nós achamos que nós temos poder suficiente, capacidade e sabedoria para conduzir a nós mesmos a nossa vida. Conduzir o casamento, conduzir o namoro, conduzir os nossos trabalhos, conduzir as nossas obras, as nossas construções, as nossas casas, a riqueza. Então, nós achamos que nós temos capacidade para nos guiarmos a nós mesmos. Mas Deus diz para Abraão, vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou guiando você, eu vou te conduzindo, eu vou te mostrando o caminho aqui e ali por onde você deve andar. Você entende? Pois é. Agora, queridos, a Bíblia diz que Abraão, pela fé, aceitou a proposta de Deus. Abraão não perguntou para Deus aonde era a terra, se era longe ou se era perto, se ele ia demorar ou não para chegar. Abraão não questionou a Deus se o povo daquela terra era gente boa, era gente que ele poderia formar ali uma amizade rápida, se a terra era produtiva, se chovia bem naquele lugar ou não. Abraão não perguntou nada disso para Deus, ele simplesmente tomou a decisão e foi por obediência através da sua fé, ele seguiu a Deus conforme Deus o havia pedido. É exatamente isso, queridos. Nós não precisamos questionar a Deus, perguntar a Deus por que isso, por que aquilo, por que está acontecendo isso comigo, por que Ele permitiu isso, enfim. Queridos, nós precisamos só deixar Deus nos guiar. Nós precisamos só permitir que Deus mostre o caminho, que Ele mostre a terra, que Ele mostre para onde nós devemos ir. Não precisa nós ficarmos perguntando, questionarmos, Senhor, por que disso na Bíblia, por que daquilo na Bíblia, por que o Senhor exige isso, por que o Senhor exige aquilo. Não, queridos, nós precisamos aceitar pela fé como Abraão fez. Por isso, todos aqueles que são redimidos por Cristo Jesus são considerados como filhos de Abraão pela fé. Muito bem. Agora, queridos, eu pergunto para você, você estaria pronto para seguir o chamado de Deus? Abraão saiu da sua terra, ali de Ur dos Caldeus, e ele viajou, queridos, cerca de 3.000, um pouco mais de 3.000 quilômetros. Talvez ele foi a pé ou foi aí montado, quem sabe, em camelo, mas certamente ele demorou muito tempo para chegar. Mas ele não perguntou para Deus que distância havia que ele precisava andar. Eu não sei se eu teria essa coragem, se você também teria. Mas uma coisa eu quero dizer para você, queridos. É pela fé que nós vamos entrar no reino dos céus. Eu nunca vi os céus, você também não. Nós cremos por meio da fé na palavra de Deus. Mas nós nunca fomos lá. A Bíblia diz que lá tem muitas moradas. Jesus foi preparar muitas moradas. A Bíblia diz que lá as ruas são de ouro,
ouro puro. As muralhas são revestidas de pedras preciosas. A morte não existe ali, a dor também não. O sofrimento, queridos, deixou de existir. Eu pergunto para você, você aceita realmente pela fé essa caminhada, essa jornada, até que tudo isso se cumpra, até que Jesus venha? Realmente pela fé você consegue enxergar o cumprimento de todas estas promessas feitas por Jesus? Pois é, Abraão não questionou a Deus, ele simplesmente obedeceu. E a Bíblia diz que não foi pelas suas obras, mas foi pela imputação da justiça de Cristo Jesus, porque ele creu. Muitas vezes nós descremos em Deus, desistimos da fé, desistimos da igreja por coisas tão minúsculas, por coisas tão pequenas, por coisas tão insignificantes. Queridos, a palavra de Deus diz que Abraão, quando ele chegou na terra que Deus lhe havia prometido, chegando ali, Deus ainda disse para Abraão: Abraão, ainda não está na hora de você herdar a terra, mas os seus descendentes, daqui a 4 séculos, a 400 anos, virão para esta terra. Meus amados, eu fico pensando assim, Abraão poderia ter olhado para Deus e dizido: o Senhor me enganou. Por que me tirou do meu lugar, da minha terra? Eu estava tão bem lá e me trouxe para este lugar que ainda nem irei herdar agora. A Bíblia diz que Abraão, juntamente com seu filho Isaque, o seu neto Jacó, ficou peregrinando ali e todos morreram sem herdar aquela terra. Os teus descendentes é que viria depois herdar a terra. Mas sabe, queridos, em Hebreus capítulo 11, verso de 8 ao verso 3, diz que a visão de Abraão não era simplesmente aquela terra. Abraão conseguia enxergar pela fé a cidade santa, cujo arquiteto é o próprio Deus e ele mesmo o construiu, essa cidade. Era essa que Abraão esperava. É o novo céu e a nova terra. Abraão já via isso pela fé. Abraão morreu nesta esperança, aguardando esse dia chegar. Esta lição é muito propícia, queridos, para mim e para você neste momento. Nós também estamos esperando Jesus voltar. Eu não sei se Jesus vem na minha geração, na sua geração. Mas a pergunta para mim e para você: você está esperando? Você está aguardando com o coração repleto de fé, de confiança, de certeza? Quem sabe, se Jesus não voltar na nossa geração, nós iremos, como Abraão, dormir também no pó da terra e vamos ali ficar esperando, ficar aguardando o cumprimento desta promessa. Estamos prontos para este evento? Estamos prontos, aguardando? Para isso, queridos, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, bem perto de Deus, agarrar em Deus assim como fez Jacó. Eu não vou te soltar enquanto o Senhor não me abençoar. Sabe, queridos, é esse relacionamento que nós precisamos ter com o nosso Deus. Deus é real para você, Deus existe para você. Você tem certeza que Deus está perto de você, está andando com você. Pela fé você pode tocar em Deus. É esse relacionamento que nós precisamos ter com Deus. Queridos,
esse vínculo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, estudando cada dia, buscando conhecer mais esse Deus de perto, orando a Deus, entregando completamente a nossa vida a Ele todos os dias nas suas mãos, viver uma vida de louvor, uma vida de oração. Isso, queridos, é ser filho de Abraão. Abraão tinha esse convívio com Deus. Foi por isso que Deus disse para Abraão: Abraão, eu tenho um plano para você. De ti eu farei uma grande nação, incontável como as estrelas e também como os grãos de areia da praia. Porque você será uma bênção. E todos aqueles que te abençoar serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. E Deus diz mais: em ti, Abraão, serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, Deus quer abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar você pai, você mãe, você filho, você filha, você neto, você neta. Deus quer abençoar a sua família pela fé. Essa fé que o patriarca Abraão depositava em Deus. Quando você aceita Cristo Jesus como seu Salvador, queridos, você passa a ser chamado filho de Abraão pela fé. Você passa a receber esta promessa, esta bênção na sua casa, na sua vida, nos seus negócios. Porque Deus quer derramar esta bênção sobre você. Então, o meu desejo para você é que realmente esta fé, a fé dos nossos pais, ela possa inundar o nosso coração pelo Espírito de Cristo Jesus. E Deus te abençoe, que você tenha um dia muito abençoado. Abre o seu coração, deixa o Espírito de Deus fazer este milagre, esse trabalho, esta obra na sua vida. Fique com Deus. Amanhã nós temos mais uma lição importantíssima, não perca, tá? Até logo, até amanhã, se Deus quiser.